Boa noite, irmãos. Estamos começando mais este culto de quarta-feira. Na graça do Senhor, louvado seja o Senhor por esta noite. Vamos iniciar com uma oração inicial ao nosso Deus. Bendizemos o teu nome, ó Deus, por esta noite. Glorificamos o teu nome pela tua grandeza, pelo teu amor, por esta oportunidade de estarmos juntos, te adorando, te servindo, ó Pai. Muito obrigado pelos momentos de oração, pelos momentos de leitura da tua palavra. Glorificado seja o teu nome, nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura inicial nesta noite no Salmo 106. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 106, dos versículos 19 ao 31. Salmo 106, de 19 a 31. O texto nos diz assim: Em Horebe fizeram um bezerro e o adoraram, o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível, e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência e dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Meus irmãos, um texto, um salmo longo, que nos mostra como o povo de Israel oscilava em momentos de fidelidade, de infidelidade diante do Senhor. Vemos aqui a intercessão do servo do Senhor para que o povo não fosse destruído. Também a importância de Finéias, o zelo desse servo do Senhor, ali no texto que nós iremos ler como segundo texto de Números. Mas com base nesse texto, meus irmãos, vamos orar agora, nos momentos de intercessão, clamando a este Deus que nos perdoe, que nos lave, nos purifique, não nos trate segundo os nossos pecados. Vamos interceder também, à semelhança dos servos do Senhor aqui, pelos povos, por aqueles que carecem de um socorro, de uma bênção, de uma cura, de uma porta aberta, de uma luz do Senhor. Ore pela sua família, pelos seus queridos, interceda, Deus está conosco. Vamos orar a este Senhor misericordioso. Somos rebeldes, irmãos, tal como esse povo, mas o Senhor continua fiel e misericordioso. Oremos. Pai bendito, Deus glorioso, nós te exaltamos e te glorificamos. Tu és grande, tu és excelso, tu és infinito. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como teve misericórdia do teu povo.
perdoa-nos, purifica-nos e ajuda-nos, ó Deus, na caminhada da fé, pois somos miseráveis, pecadores, merecedores da tua ira, mas clamamos a tua graça. Sê propício a nós, ó Deus. Purifica-nos. Ajuda, Senhor, nas nossas aflições também. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós, tantas maravilhas, tantas bênçãos, milagres do Senhor em nossos caminhos. Nós só podemos te adorar. E também te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja curando os enfermos, aqueles que estão gripados, os que estão, ó Deus, com Covid, internados, contaminados, os que estão com câncer, tantos sofrimentos, problemas respiratórios do coração, problemas, ó Deus, de depressão, aflições diversas das enfermidades. Cura e tenha misericórdia. Também os que estão desempregados, que precisam de uma graça especial das tuas mãos, no trabalho, no emprego, na vida financeira. Deus de toda grandeza, sê propício. Clamamos pelos que estão, ó Deus, carentes de uma bênção especial no lar. Restaura os lares da tua igreja, tu és poderoso, para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou pedir. Clamamos pelos teus missionários, servos do Senhor neste mundo, nos países perseguidores, nos países em zonas de conflito. Tenha misericórdia, ó Deus, sê propício a esses servos, suas famílias, os ajude, Senhor, e acompanhe nas suas necessidades. Tu és poderoso, tu és infinito, tu és o Deus soberano, Senhor. Visita-nos, cuida de nós, nós precisamos de ti. Toma nas tuas mãos nesta noite as orações, clamores, súplicas, necessidades de todos aqueles que nos acompanham, que oram pelas suas vidas, pelos seus lares, pelas suas necessidades, angústias, pelos seus planos e projetos. Nós te adoramos e te pedimos, ó Deus de todo poder, em nome de Jesus. Amém. Bendizemos o nome do Senhor, meus irmãos, por esta noite. E continuando o nosso culto, vamos abrir em Números. Números capítulo 25. Números capítulo 25, dos versículos 1 a 15. Números 25, de 1 a 15. O texto nos diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel.
Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Até o versículo 15, meus irmãos, desse texto de Números. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai bendito, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, te glorificamos pelas Tuas verdades, te pedimos que Teu Espírito nos ilumine no estudo das Tuas santas meditações, orientações para o nosso coração, para a edificação da Tua igreja, para o alerta, Senhor, e para que possamos trilhar as Tuas veredas, sempre com fidelidade a Ti. Bendito seja o Teu nome pela Tua grandeza. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto deste fato é a caminhada para a terra prometida. O povo estava habitando entre os moabitas e os midianitas. Deveria se cuidar para não ser subvertido pelos costumes ali daqueles povos. Estes povos, irmãos, nós bem sabemos, eram cheios de idolatria e também de imoralidade. Baal era o deus ali, era o deus da prosperidade e da procriação. As mulheres ali eram usadas no culto idólatra. Haviam relações sexuais que faziam parte daqueles sacrifícios. O povo de Deus deveria escolher, irmãos, ou fidelidade ao Deus eterno, ou rebeldia. E nós precisamos meditar sobre a importância das escolhas. Afinal, todos os dias nós fazemos opções e também escolhas. Há quem diga que a vida é feita de escolhas. Muitas vezes nos orgulhamos das opções que fazemos, outras vezes nós nos arrependemos das escolhas. O texto, irmãos, nos apresenta dois homens e suas escolhas, Zinri e Finéias. Zinri e Finéias, se os irmãos prestaram atenção no texto. Nós vamos meditar sobre esses dois homens e suas escolhas, e nós vamos ver uma semelhança entre eles e algumas diferenças. Uma semelhança entre eles e algumas diferenças. Vamos começar, meus irmãos, pela semelhança. Zinri e Finéias eram semelhantes em que sentido? Eles pertenciam ao povo de Deus. Eles eram filhos de Israel. Estavam cobertos pelas bênçãos e pelas promessas do Senhor. Zinri, nós vemos aí no versículo 6, era um homem dos filhos de Israel. Era filho de Salu, príncipe da tribo de Simeão. Finéias, por sua vez, era filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Vemos, irmãos, então que ambos tinham um futuro promissor pela frente. Ambos tiveram uma formação nos princípios da fé. Ambos, tanto Zinri como Finéias, foram educados nas leis de Deus. Um era filho de sacerdote, outro príncipe dos simeonitas. Eles tinham tudo para dar certo com base nesta semelhança da criação de ambos. Não tinham razão para fracasso. Eles particularmente ou praticamente tinham recebido a mesma educação. Mas eis, irmãos,
que surgem as escolhas. As escolhas entram em cena. E a partir das escolhas de ambos, começam a aparecer as diferenças. Então nós vamos ver agora algumas diferenças a partir das escolhas entre Zinri e Finéias. O primeiro aspecto das escolhas é quanto à resistência ao pecado. Quanto à resistência ao pecado. O versículo 1 nos diz: habitando em Israel, em Sitim, começou o povo. Começou o povo. Ah, irmãos, sempre há um início no caminho da derrota. Começou o povo. As mulheres moabitas apareceram e parte do povo sucumbiu. Essa foi uma estratégia de Balaque, há um tempo atrás. Balaque, rei de Moabe. Balaque sabia que não venceria Israel pelas armas e, por orientação de Balaão, armou ciladas aos israelitas. Poderíamos chamá-las de ciladas espirituais. Se Israel pecasse, o próprio Deus haveria de puni-lo. Então, o próprio Israel seria o seu maior inimigo. O que é surpreendente é a facilidade com que parte do povo caiu. Que povo fácil, irmãos, na queda. Que presa fácil para as garras do pecado. Como nós? Será que como nós? Foi só chegar em Sitim e muitos do povo começaram a pecar. Começaram a pecar. Não ofereceram nenhuma resistência ao pecado. Não vemos nesse grupo nenhuma luta, nenhuma resistência. Certamente entre essas pessoas, essas presas fáceis, estava ali Zinri. Quanto à resistência ao pecado, nenhuma resistência. Mas Finéias, ao contrário, lutou contra o pecado. Ele fazia parte do grupo que perseverou na obediência. E assim como Moisés e outros, ele não fracassou na fé, apesar daquele contexto. Finéias resistiu e perseverou contra o pecado. Zinri não ofereceu resistência. Finéias lutou. Foi resistente quanto ao pecado. Suas escolhas. E a partir das escolhas nós vemos as diferenças. Como está a minha vida e a sua? Quanto à resistência ao pecado, estamos mais para Zinri ou para Finéias? Mas as escolhas de ambos continuaram e nós vemos escolhas quanto às alianças, meus irmãos. Quanto às alianças. Fazer aliança significa fazer um pacto, fazer acordo. Se aliar significa se unir, entrar em acordo, juntar-se. E nós vemos no versículo 3 o seguinte: juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu. Juntando-se Israel a Baal Peor. Foi uma aliança estabelecida em sequências, passo a passo. Essa queda se deu passo a passo. No versículo 2 nós vimos que as mulheres convidaram o povo aos seus sacrifícios. Inicialmente foram atraídos pelas mulheres moabitas, essas mulheres que estabeleceram para eles aquele convite. Posteriormente se deliciaram com as suas comidas. A partir daí, irmãos, não viram problema em cultuar a Baal. Diz-nos o texto, versículo 2, que o povo inclinou-se aos deuses delas. Essa foi a aliança feita por Zinri e por seu grupo. Esta foi a aliança. E a aliança de Finéias? Finéias onde estava? O versículo 6 nos diz que ele permanecia com a congregação dos filhos de Israel. É o versículo 6 que nos diz isso. E eles estavam ali chorando e clamando ao Senhor diante da tenda da congregação.
clamando a Deus por aqueles pecados, pela restauração, clamando ao Senhor, buscando dele o perdão. Finéias estava com esse grupo. Mas não é verdade que é mais gostoso ficar no grupo daqueles que festejam, daqueles que estão nas orgias? Talvez seja mais gostoso, mais prazeroso. É mais gostoso ficar nas festas. Mas Finéias não. Ele optou em ficar ali diante da tenda, em choro, clamor. A aliança de Finéias era com o povo fiel de Deus. O grupo que permanecia diante da tenda da congregação, não diante dos deuses, não se inclinando aos deuses, a Baal, mas diante da tenda da congregação, daquele povo que chorava pelos pecados e pelos desvios cometidos. Era com este grupo que Finéias mantinha sua aliança. Estas foram então as diferenças de ambos com respeito às alianças. Zinri e Finéias, aos seus pactos, seus acordos. Como estão os nossos pactos, irmãos? Nós precisamos pensar se estamos mais para Finéias ou mais para Zinri, quanto às alianças. Mas nós vemos também no texto que eles se diferenciaram quanto ao ânimo. Zinri estava muito animado, mas em afrontar a Deus. Este ânimo insensato fez ele perder o bom senso, o texto nos diz. E no versículo 6, nós lemos que um homem trouxe a seus irmãos uma midianita. Ele não se contentou em pecar e afrontar a Deus sozinho. Ele trouxe aquela mulher aos seus irmãos. Ele quis arrastar pessoas. E diante de todos, inclusive de Moisés, o texto nos mostra, ele levou aquela mulher para a sua tenda. Veja, irmãos, que ânimo em afrontar. Ele passou enquanto aquele grupo fiel chorava e buscava a Deus. Fez isso em plena luz do dia e aos olhos de todos, diante dos olhos de todos. Esse era o seu ânimo. E quanto a Finéias, qual era o seu ânimo? Versículo 11 nos diz: Finéias estava animado com o zelo do Senhor, e ele desviou a ira do Senhor. Estava animado com o zelo de Deus. O próprio Deus diz isso. Seu ânimo era com o zelo do Altíssimo. Ele incorporava o próprio zelo de Deus pela pureza do povo. O que movia o seu ânimo e motivação era o querer de Deus. Veja nos versículos 7 e 8, que vendo isso, ele viu aquela ação de Zinri, levantou-se, pegou aquela arma, foi após eles e atravessou tanto Zinri como aquela mulher, e a praga cessou. Vemos diferentes ânimos entre Zinri e Finéias, um em afrontar ao Senhor, outro em viver o zelo de Deus. Um trouxe o pecado para o povo, outro trouxe a cessação da praga, a bênção. O que tem me animado? Qual tem sido o meu ânimo? Vemos aqui as diferenças entre os dois, quanto aos seus ânimos. Meus irmãos, o texto ainda nos mostra um texto para a edificação do povo de Deus para os nossos corações, que nós temos a diferença entre Zinri e Finéias, também quanto ao desfecho da vida. As histórias de Zinri e Finéias não têm ambas final feliz. Zinri morreu tragicamente, atravessado por uma lança. Nós vemos isso aí no texto. Zinri é alguém que não deve ser imitado. Ele é alguém
que não deve ser imitado, por afrontar ao Senhor. Por outro lado, Finéias marcou a história. Enquanto muitos davam passos fatais na direção da idolatria, na direção daquela adoração, ele tomou a providência para trazer Israel de volta ao caminho do Senhor. Ele tornou-se assim um símbolo da lealdade absoluta à lei de Deus. Os versículos 12 e 13, nós lemos o texto aí de Números, nós vemos assim: portanto, dize, o texto de Números 12 e 13, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A grandeza da sua ação está aí, nesta palavra, irmãos, nesta consideração do próprio Senhor, que fez expiação pelos filhos de Israel. Seu zelo, então, mereceu uma recomendação divina, a promessa de um sacerdócio perpétuo para sempre. Apenas uma história, irmãos, teve final feliz. Apenas uma. A história daquele que incorporou o zelo de Deus. Finéias. Eu fico pensando, irmãos, quando estivermos já há um tempo fora deste mundo, como será contada a nossa história? Como de Zinri ou como de Finéias? Então nós vemos que no desfecho da vida, diferenças também. Um não teve um final feliz, o outro sim, com uma recomendação divina, graça do Senhor, a partir do zelo desse servo de Deus, de Finéias. Concluindo, meus irmãos, este breve estudo nesta noite, nós estudamos, estamos concluindo que Zinri e Finéias tiveram o mesmo começo. Os irmãos se lembram? Mesma educação, mesmo começo. E está aí a semelhança deles, do povo de Israel, cada um dentro da sua linhagem, da sua própria importância no povo de Deus, tiveram sua formação, seu crescimento e o seu nome. Então, uma semelhança entre os dois, Zinri e Finéias. Porém, irmãos, a partir das suas escolhas, e nós vimos na introdução deste estudo a questão das escolhas. Escolhas são algo importante, referem-se a decisões importantes. Vamos tomar cuidado com as escolhas, irmãos, porque nós vimos hoje que a partir das escolhas eles se tornaram diferentes. A partir das escolhas eles se tornaram diferentes. E nós vimos no Salmo 106, salmo que lemos, nós vemos ali a palavra do Senhor sobre Finéias. Importante, né? Que nós destacamos ali também os versículos 28 e 29. Também se juntaram a Baal-peor e comeram dos sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, o salmo também faz alusão a Finéias, e executou o juízo e cessou a peste. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração, para sempre. Deus seja louvado por este servo do Senhor. Que possamos, meus irmãos, nos identificar com Finéias, não com Zinri, mas com Finéias, e a partir das nossas escolhas, que nós possamos adorar ao nosso Deus, servir ao Senhor, glorificar ao nosso Deus e agradá-lo para a honra e glória do nosso Pai.
Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine a partir da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.